Salve! Vamos lá para mais um exercício de tradução, ok? Dessa vez um pouco mais tradicional, né? Vocabulário mais normalzinho aí, né? De acordo com os cursos de latim tradicionais, tá? Vamos lá então. Eu tenho uma boa memória. Aliás, aqui nós vamos usar caso nominativo e acusativo, tá? Em todas as frases. Vai ter sujeito em nominativo e um objeto direto no acusativo, ok? Muito bem. O sujeito às vezes pode ser o pronome, né? Aí não vai ter nada no nominativo, mas enfim. Então, eu tenho uma boa memória. Tem duas maneiras de dizer o verbo ter, né? Vamos fazer primeiramente com o habeo, tá? Então, eu tenho ego habeo. Porém, como você sabe, né, o latim clássico dispensa o uso do pronome sujeito se o verbo estiver presente. Então aqui, habeo já é suficiente para dizer eu tenho. Essa terminação deixa bem claro que é a primeira pessoa do singular. Então não tem necessidade de colocar o ego, tá? Boa memória. Memória é bem fácil, né? Memória mesmo, né? E boa é bônus a um. Então, bona, feminino concordando com memória. Porém, essa boa memória é o objeto direto do verbo ter, né? Eu tenho o quê? Tenho uma boa memória. Então, acusativo aqui. Bonam memória, certo? E, como é de costume, vamos deixar o verbo aqui no final. Bona memoriam habeo, certo? A outra maneira de dizer, expressar o verbo ter, é usando o verbo esse e o dativo aí do possuidor, né? Então, o dativo do sujeito aqui, né, do possuidor, é mihi, né? Ego, o dativo é mihi. E aí, pô na memória, que agora passa a ser o sujeito da frase, portanto, fica no nominativo, ok? Mihi bona memória est. E o verbo est concordando com o sujeito da frase, que aqui é bona memória, que essa é uma construção invertida, tá? Mihi bona memória est. Tipo, para mim existe ou há uma boa memória, ok? Então, essas duas maneiras aí de expressar a ideia de ter. Uma normal, né, com o verbo habeo e o objeto direto, e a outra, essa construção invertida com o dativo, ok? A próxima aqui, está vendo aquela estrela piscando? Então a gente tem aqui a atentar para alguns detalhes aqui. Está vendo? Então, obviamente, aqui eu estou falando com uma segunda pessoa, né? Tá, formalmente no português é a terceira pessoa, a forma de tratamento, mas falando aí em termos de discurso, é a segunda pessoa. Estou falando com você, tá? Então, o latim vai ser o tu, ok? Está vendo, o latim não tem essas formas progressivas, eu vou usar a forma simples. Então, em vez do presente progressivo, eu uso o presente simples. Vê, né? Você vê, tu vês. E aí, vi, vês. Certo? Mesma coisa aqui. Se eu tenho o verbo aqui, eu não preciso do pronome sujeito. A não ser que eu queira enfatizar. Como aqui não tem ênfase nenhuma, eu não vou colocar o tu aqui. Eu deixo ele omitido, tá? Esse es aqui já deixa bem claro que tô falando de tu, tá? Aquela estrela piscando. Aquela, né? Aquela, ile, ila, ilud. Como eu estou falando de uma estrela, stella, é feminino, ok? Porém, ó, a estrela aqui é o objeto direto. Você vê a estrela. Então, acusativo. Então, aqui também, ilan, stella, ok? Piscando, eu vou traduzir como um adjetivo. Nós vimos no exercício anterior, né? Que é fulgidum. Fulgidum, né? Só que agora concordando com o feminino, né? Fulgidam. Aliás, era fulgidus, mas aí concordando com o feminino acusativo singular, fulgidam. Tá? Vides ilan stellan fulgidam. Como é uma pergunta de sim ou não, né? Eu tenho esse sufixo aqui, ó. Vides, né? Ilan stellan fulgidam. Tá? Demonstrativo. Adjetivo demonstrativo no latim não é absolutamente necessário, tá? Não é errado, mas sempre que for possível omitir, o ideal é omitir. Então, aqui, vides, né, stellan fulgida, principalmente se você estiver mostrando, né, apontando e tal, né, uma situação assim, você não colocaria esse ilan, tá? Não é errado, tá? Perfeitamente aqui
normal, porém, o latim ele tem essa tendência à concisão. Então, o demonstrativo, aliás, o adjetivo demonstrativo, muitas vezes a gente não precisa explicitar ele, assim, tá? Eu, então, diria, vi desne ställen följden, e o Ilan opcional aqui. A próxima, ele amarrou seus longos cabelos. Então, pronome pessoal de terceira pessoa, latim não tem, então não coloco nada aqui no lugar do ele, tá? Amarrou, o verbo amarrar é ligo, ligare. Ele é perfeitamente regular, verbo terminado em are, né? Regular. Então, ele, no pretérito terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito, ligavit. Certo? Ligavit. Seu aqui, reflexivo, né? Ele amarrou seus próprios cabelos, então é sus, ok? Sus A1 é o adjetivo, primeira classe, normal. Longo também é longos A1, também é adjetivo de primeira classe. E cabelo, capilos, masculino, né? De vogal temática O, segunda declinação. Só que aqui eu estou colocando no objeto direto, né? Ele amarrou os cabelos. É objeto direto e é plural. Objeto direto, plural, segunda declinação, acusativo plural, né? Os. E esses dois aqui seguem o mesmo padrão. Suos longos capilos. Ok? Legal, with suos longos capilos. Vamos jogar o verbo lá para o final. Ok? E aqui também o adjetivo possessivo ele não é absolutamente necessário no latim. Tá? Nesse caso, realmente ficaria até um pouco redundante você colocar aqui. Tá? Longos capilos ligavit. Já dá perfeitamente essa ideia de ele amarrou os seus longos cabelos. Não está errado você colocar os suos, ok? Perfeitamente possível aqui. Só que aí ele dá uma ideia um pouco mais. Um reforço um pouco maior, né? Ele amarrou seus próprios cabelos, tá? Vai ficar meio a meio, tá? Porque ainda é possível reforçar com ipsos, né, e tudo mais. Mas esse adjetivo possessivo aqui, da mesma maneira que esse adjetivo demonstrativo, ele não é absolutamente necessário, ok? Próximo aqui, eu não vejo os lindos campos. Ego, né, eu não vou deixar omitido, né? Não, non. Vejo, né, o verbo videre. Então, video, ego, video. Daí que vem a nossa palavra vídeo, né? Non video. Lindos, vou deixar para depois. Campo. Campo tem duas palavras para campo. Tem campus e tem ager. Tá? Campus seria mais genérico, tipo qualquer área a céu aberto, plana, né, ampla, aí a gente chama de campo, ok? Sei lá, pensa numa campina, por exemplo. Aí, ager é mais assim para um campo cultivado, uma fazenda, né, um pasto, algo assim que relacionado à agricultura. Daí que vem justamente a palavra agricultura, agrícola, agrário, né, vem de ager, ok? Então aqui, como não dá para saber do que se trata, os dois dão certo, tá? Então aqui os dois são masculinos, campus, ager, os dois são de segunda declinação, vogal temática O, acusativo plural, né? Porque é objeto direto, então é acusativo, e são campus, então é plural. Então campos, ou então agros, tá? E lindos aqui. Lembra do adjetivo pulcher, concordando com a masculino plural, adjetivo de primeira classe, então segue a segunda declinação, pulcros. Non video, pulcros, campos ou agros, tá? E aí também eu vou colocar o verbo lá no final e mando o non junto com ele. Pulcros campos non video, ou então pulcros agros non video. Tranquilo, né? Muito bem. O último aqui, chame um bom médico. Chame é o verbo chamar, chamar de invocar, de convocar, né? É justamente vocare, tá? Imperativo singular, are eu tiro o re, voca, tá? Bom, a gente já sabe que é bônus A1 e médico, você deve saber que é médicos médicos I, né? É segunda declinação. É um objeto direto, né? Então eu vou colocar no acusativo, bonum,
acusativo masculino, médico. De novo, põe o verbo lá no final. Donum medicum voca. Ok? Muito bem. Tranquilo, né? Tem que sempre lembrar aí, né, dos detalhes, né? A declinação dos substantivos e adjetivos, conjugação dos verbos e tal. Pode ter outras maneiras de traduzir essas palavras, essas frases? Pode ter. Vou colocar aqui na grafia, só para ficar consistente aqui, né? Pode ter, tá? Mas aqui as minhas sugestões para essas traduções. Por enquanto é isso. Até a próxima.